Gente, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam aí bem e tal, e enfim, espero que estejam bem. A gente está aqui nesse nosso novo modelo de trabalho, pelo menos por enquanto, que é diário, assim, de a gente junto aqui, tentando entender como é que a gente pode ficar junto. Na verdade, esses vídeos são mais confusos que o normal, eu acho, porque eles não têm um tema claro, assim, definido, como os vídeos de perguntas ou o diário de casal, que a gente vai tratar de uma questão específica, ou os doses diárias, que são, em geral, de um tema específico também. Mas ontem eu achei o vídeo de ontem muito confuso, mas hoje a gente vai tentar organizar, porque tem algumas coisas acho que a Flor quer falar e que eu quero falar também. Tem um texto para indicar, e historietas, coisas para contar que podem fazer a gente repensar a nossa situação e reolhar a nossa situação. Mas vou tentar, não sei se a Flor vai concordar, mas vou tentar organizar um pouquinho mais o vídeo de hoje em pedaços, assim. Bom, então agora eu queria falar uma coisa, outra coisa, sobre aquilo outro, sobre uma pergunta, sobre uma história, sobre uma agonia de alguém e tal. Tá? Acho bom. Não vai falar nada? Não. Primeiro eu queria indicar para quem... Já pediram para eu indicar isso aqui algumas vezes, mas é o canal do Átila Yamarino, que é legal, que é um cara que é especialista nessas situações. Eu vou botar aí, ele fez uma live anteontem, pra gente aqui, ontem para vocês anteontem, sobre os cenários possíveis, pensando na China, pensando na Europa, pensando nos Estados Unidos e tal. Não é otimista o negócio dele, não é nem um pouco otimista, mas resumindo, o que ele está dizendo é: fiquem em casa, mesmo que não tenha nenhum caso de coronavírus na sua região, fique em casa porque já tem, porque a medição acontece de um jeito muito atrasado, ela acontece no Brasil só quando você tem entrada no hospital com sintomas e tal, e aí é que você é testado. Então, a situação é bem diferente do que os números mostram, na verdade, sabe? Então, isso é importante, assim. Eu sei que se você pode ficar em casa, às vezes não dá e tal, mas fique em casa, mesmo que não pareça. Fique em casa, porque isso faz muita diferença no gráfico depois. Eu não vou ficar aqui falando disso tudo, eu estou meio assim, lendo muito sobre isso e vendo muito esse troço, obviamente, né? Então, isso vai te agoniando. Então, acho que tem muita gente, meu irmão, por exemplo, está muito deprimido com esses gráficos possíveis, muito assustado, assim, muito triste assim, com isso tudo. Então, mas é legal ver para você entender o tamanho do que pode ser o estrago, que isso não vai ser uma semana, 2 semanas, é um outro desenho, é uma outra coisa. Então, para a gente se preparar para isso. Por outro lado, isso o Átila não está falando lá no vídeo dele, mas tem remédios possíveis que estão sendo testados aí e tal, alguns com boas respostas. Como isso não é uma pesquisa científica apoiada ainda exatamente assim, que tem todas as etapas que tem que ter, isso não é divulgado pela OMS exatamente assim, mas tem coisas, se você quiser pesquisar aí, você pesquisar algo como a cloriquina, o ritonavir, o remdesivir, coisas assim, se você quiser pesquisar, eu posso tentar botar os links. Isso é uma introdução sobre o cenário e tal, que a gente está vivendo, né? Isso é uma coisa. Você não vai falar nada? Não, eu tô um pouco achando que a gente tem que ir na contramão disso, entendeu? Porque vai adiantar de que você ficar na sua casa vendo não que o Átila não esteja fazendo um trabalho maravilhoso, eu acho ótimo, acho que a gente tem que se informar, mas a gente não pode sair de casa. Esse tempo em que a gente está em casa, a gente pode usar ficando paranoico, lendo todas as coisas e todas as pesquisas que as pessoas estão botando e no Instagram, e cada vez dando refresh no celular com a Folha de São Paulo, ou o Globo, ou o Estadão, ou sei lá o que, a Veja, não sei o que vocês estão lendo aí. Você pode ficar dando refresh no UOL para saber qual é a próxima notícia, o que descobriram agora, quantas pessoas morreram, quantos casos são, quantas pessoas morreram na China, quantas pessoas morreram na Alemanha, quantas pessoas morreram não sei aonde. Você pode ficar enlouquecido com isso pelos próximos 3 meses, que é tipo, provavelmente o tempo que a gente vai ficar sem sair de casa. E ficar se fazendo mal. Porque isso não vai levar você para lugar nenhum. Você não é cientista, se você não é uma pessoa que está nesse momento tendo que organizar, sei lá, a cidade, como o nosso prefeito e o nosso governador tem que fazer agora, e todos os prefeitos e governadores e o presidente.
né, que precisam dessas informações, porque essas informações, elas são os estudos que vão fazer eles entenderem quais são as ações que eles podem fazer agora. Agora, se você é uma pessoa normal em casa, que tá fazendo home office, ou você não tá fazendo home office, você tá em casa parado aí. Desesperado. Com seu emprego, o que vai acontecer? Com seu emprego, o que vai acontecer? Batendo a cabeça na parede. E você fica lendo tudo e só pensando, caraca, será que a gente vai morrer? Será que a gente vai morrer? Será que a gente vai morrer? Não adianta de nada. Então, assim, eu acho que nesse caso, não que você tenha que ficar uma pessoa alienada pra sempre. Você pode ir lá saber o que tá acontecendo. Ah, que bom. Olha, que bom, estão testando novos medicamentos, que coisa boa. Senão você vai deprimir. E isso, não sei se isso faz bem pra gente. Nós somos também o que pensamos, né? O que lemos, o que pensamos, o que emanamos aí. Emanamos? Emanamos ou... Emanamos ou... É o que ao contrário você estava ficando falando. Não, mas se você lê isso e coloca isso pra dentro, você bota de volta pro mundo. É isso. Você me acordou hoje falando, já li tudo, já sei tudo que tá acontecendo. Eu fico feliz porque tem um lado meu que fala assim, ai, que bom, alguém tá reproduzindo as notícias pra mim. E você também tem momentos de ler notícias. Eu também, eu leio as notícias, assim. eu faço isso, mas eu prefiro ler os memes engraçados, entendeu? Eu prefiro os memes. Tipo, o Dória falando coisas idiotas, que é maravilhoso. Assim, eu fico mais preocupada, na verdade, com a situação política do Brasil nesse momento. Isso, assim, claro que eu fico preocupada com todos os cenários que são terríveis e tudo isso. Mas eu acho que com o jeito que o nosso governo vai dar continuidade para as coisas e as relações, por exemplo, diplomáticas como a China agora, que o nosso amigo resolveu cagar, isso me deixa muito preocupada também, entendeu? Então eu fico um pouco... Claro que eu leio, claro, é impossível não ler nesse momento. Todo mundo fica querendo ler. Só tô dizendo que entre ler isso e ler isso todo o tempo, durante todo o seu dia, ficar confinado e consumindo esse tipo de coisa, com a Globo News ligada em looping na sua casa e, tipo, absorvendo tudo isso e pensando o mundo vai acabar, não sei se isso serve de alguma coisa. Talvez seja você possa ler um pouco e depois você fala, não vou mais ler, vou ler um livro, vou ouvir uma música, vou ver uma série de TV idiota, só pra você equilibrar a sua cabeça. Senão todo mundo vai enlouquecer daqui a um mês em casa. Porque vai demorar, gente. Não vão ser 2 semanas. Então vamos tentar, assim, ser um pouquinho razoável também. Porque aí as pessoas deprimem, ficam tristes, acham que tudo vai acabar e tal. Eu acho que é o momento também da gente tentar ter esperança. Tentar falar, vamos lá. Até porque, por exemplo, o Martim, a gente não consegue lidar com ele. Porque é tanta coisa, a gente tá tão angustiado, que ele vem e fala assim, vamos jogar o jogo, sei lá o quê. A gente fala, brother, você não tá entendendo. A gente tá, tipo, numa situação de guerra, a gente não pode sair de casa, o mundo tá acabando, não tem jogo. Só que ele não tá, ele tem 6 anos, uma criancinha, ele não tá sabendo o que tá rolando, entendeu? Só que você não tem nem cabeça pra lidar com ele, porque você tá tão sufocado, o negócio subindo aqui, e daqui a pouco você não vai morrer de coronavírus, você vai morrer de angústia. Né? Total. Então, sobre angústia, eu queria falar aqui desse texto que eu queria indicar, já indiquei aqui. Freud, nesse momento, o que você faz? Lê o Freud. Esse texto que é talvez dos que eu mais gosto nessa história. Não, pra você entender por que... Rapidinho, agora para. Deixa eu... Agora pare. Deixa eu tentar. Pegue no bumbum. Agora mexe. Pegue no compasso. Eu vou parar o vídeo de novo, hein? É sério. Ele tá me reprimindo, não posso cantar. Porque a flor, assim, é um negócio que é complexo às vezes. Porque você não pode, você vai ser, você não pode, enfim, vocês sabem como é. Casamento. Vocês sabem como é, como assim? Vocês sabem, vocês acompanham essa dinâmica, vocês sabem a dificuldade que várias vezes é. Essa música é maravilhosa. Então, então tem 2 lados dessa moeda aqui. Um é a dificuldade do casamento, nesse sentido que é muito intensa, porque você está convivendo com a pessoa aí o dia inteiro e tal, e com os filhos, e os adolescentes, e tudo isso que você... Acho que os adolescentes são mais fáceis, eles se trancam no quarto deles e ficam na internet. Não sei, acho que o índice de conflito, que já era difícil, de não diálogo e tal, pode ficar muito complexo. Você não tem mais respiro, você não tem mais a escola, você não tem mais as saídas e tal, e tudo que você tinha Mas os normalmente... adolescentes não querem se relacionar com você, né? Mas eles têm que se relacionar em algum grau, né? Porque eles não têm Bom, eles têm internet, né? Porque eles têm internet. Não é que nem o Martim precisa de Posso tentar? Desculpa. Por favor. Tá difícil, gente, aqui.
Bom, mas aí tem um lado que é essa dificuldade da convivência. E a gente não está aqui dourando a pílula, falando assim, não, a gente está bem, vamos ficar... Não é isso, é difícil, é complexo. Tem um outro lado que esse eu acho que talvez me preocupe mais. Então, desse lado aqui, assim, não se separe agora, controle a crise, tenta pensar, tenta relativizar as coisas e respirar, né? Assim, não, agora não é o momento de nada disso. Agora é o momento de respirar e falar, vamos aceitar o outro mesmo. Tentar se entender mesmo na dificuldade, mesmo assim. Falar, cara, ó, você quer ouvir a música tal, eu quero ler tal parada. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Por outro lado, isso que você está falando, acho que faz muito sentido, que é a propensão a deprimir, especialmente quem está sozinho, né? A deprimir, a angustiar, a sentir um desamparo profundo. Por isso que estou falando desse texto, que é o texto do Freud que relaciona a ideia do desamparo, do abandono, né? E da angústia, né? E a partir daí a gente caminha para a depressão e tudo mais. Mas entender como é difícil estar desamparado, como é difícil não ter um pai nesse sentido, alguém como o Martim tem, toda hora que eu vou botar ele para dormir todo dia, ele meio que me pede para dizer para ele que vai ficar tudo bem, quanto tempo vai levar e tal. De dia ele fica um pouco numa função mais maníaca, assim, mais assim, e na hora de dormir, que ele tem que se apagar, ele fala, pai, fica aqui mais tempo, por favor, e tal, e eu falo, tá tudo certo, filhinho, estamos aqui, estamos juntos, vai ficar tudo bem. Porque por mais que ele não entenda, ele sente tudo isso. A vibração ele toda. Ele não entende exatamente o que quer dizer isso, o que é a morte nesse sentido. O melhor é que ele só fala assim, eu nunca vou pegar coronavírus. Eu sou... Como é que ele fala? Eu sou imune, não é imune que ele fala. Não sei. Eu sou... Mas bom, deixa eu continuar. Aí Desculpa. Então, tem esse momento ali que ele tem um pai, né? Ele tem alguém que E é muito difícil estar na situação de pai. Para quem aí é pai, mãe e tal, é muito difícil porque você não tem mais um pai. Eu tenho minha mãe, mas a minha mãe está em casa com o joelho quebrado. Minha mãe tem 73 anos, ela não pode sair. Então, eu tenho que cuidar dela também. Então, a gente está nessa fatia do meio aí, que é muito louca, que você é o adulto. Você é o responsável por cuidar de quem está em cima de você e quem está embaixo de você. E isso é muito estranho para mim, pelo menos é muito estranho. Que eu falo, mas quando é que foi que aconteceu? A ideia de virar adulto fica muito intensa nessa hora, assim. E para quem está sozinho, que não tem um amparo nem de cá, nem de lá, nem de lugar nenhum, é muito difícil não ter esse desamparo, essa impressão de desamparo. Então, para essa galera que está desamparada, que está aí, caraca, bicho, eu vou enlouquecer nessa solidão aqui, isso vai passar, isso vai melhorar, isso não é para sempre, entendeu? Então, respira aí, perceba a sua vida, leia. Talvez a Flor tenha toda a razão em relação a isso, eu acho. De não ficar compulsivo nessas coisas, de ler, de pensar, de olhar para você, o que você está passando e tal, o que está acontecendo no mundo, e abrir campos de pensamento e entender que isso vai demorar, mas isso vai passar. Essa angústia de agora do desamparo, da solidão e tal, vai passar. Estou falando isso de verdade para muita gente que está ouvindo aí e tal, e que está muito agoniada e sozinha. Um lado da moeda é a dificuldade da relação, a dificuldade do outro lado é a solidão. E a solidão talvez seja mais intensa e mais difícil de enfrentar do que essas briguinhas aqui por quem fala o quê, quem fala o quê, que é o que a gente enfrenta aqui na relação. Mas a gente tem o apoio um do outro. Teve uma pessoa que... Desculpa, amor, você quer acabar? Não, é que a gente tem o apoio um do outro. A Flor vai me interromper, eu vou ser chato, eu vou ser neurótico, tudo isso que existe numa relação. E isso é o bacana desse canal. Eu acho que a gente não está fingindo que não existe. Existe mesmo. Mas a gente aqui, a hora que vai dormir, fala, cara, tamo aqui, tamo junto. Entendeu? Eu sei que eu posso contar com ela, ela sabe que ela pode contar comigo, a gente vai ficar junto. E isso é muito bonito. Então, pensa sobre isso. Você está em casa com uma família e tal. É lindo que você tenha alguém para poder contar. Isso é muito importante na vida, muito importante mesmo. E aí a gente dá valor a esse troço, de um jeito muito mais sério. Muito mais sério. E se você não tem, calma, respira, pensa e tenta se elaborar aí nesse período de se entender existindo. Existir já é bastante coisa. Calma. Tá tudo bem, a gente vai elaborando coisas. Estou falando sério, porque a gente vai elaborando coisas... Você falou, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não momento... tá tudo bem, mas você pode ficar bem. Você pode fazer um exercício de pensar como é que eu, no meio do caos, posso ficar bem e não entrar em pânico. Mesmo estando sozinho. Como é que você faz para se cuidar mesmo?
Aí yoga, aí tem uma porrada de coisa acontecendo aí, Várias aula de yoga pessoas dando aula de yoga na internet. O Máximo Bottura, que é um chefe maravilhoso, todo incrível, dia italiano, ele tá ensinando a cozinhar. É isso, um pouco difícil, porque eu acho que a sopa dele é um negócio que eu comecei a ver, eu falei, bom, mas aí, Máximo, dá pra fazer um bolonhese? Porque assim... Ia ser difícil o bolonhese dele. Porra, o cara assim, pegou um negócio de chá e botou dentro da sopa. Eu falei, não, já desisti. Mas isso é muito bonito de perceber, a quantidade de demonstrações de solidariedade. É clichê falar isso, mas é muito bonito, cara. A gente... enfim, vai aí. A humanidade tem sua beleza. E nesse momento a gente lembra disso. É muito massa isso, é muito legal isso. E a internet, de algum jeito, dando uma volta, assim, né? Sim. Dando uma volta na própria... Na estupidez dela mesma. Mostrando que ela tem... Pode servir. Que ela pode ser maneira. Pode ser legal. Que ela pode ser legal. Isso é uma puta de uma esperança. A internet pode ser legal. Ela não precisa é muito ser legal. babaca. Você aprende coisas com a internet, de verdade. Todos os professores de yoga, vários professores de yoga dando aula de graça, online. Várias pessoas dando cursos, vários cinemas, a SP Cine, por exemplo, disponibilizou todo o conteúdo. Você pode ver uma série de filmes brasileiros de graça no SP Cine. Você estava falando uma distribuidora que tem cinema em Lisboa, uma distribuidora portuguesa, parece que liberou todos os filmes que ela distribuiu em Portugal, e tem Vim Wenders, tem vários diretores incríveis. Então, assim... As pessoas, de certa forma, estão tentando. E aí, eu fiquei feliz da internet se mostrar útil de novo, de uma forma legal, de uma forma democrática, que era o que a internet era no começo, né? Vamos abrir aqui um conteúdo para as pessoas. Lembra quando a gente estava na escola e começou a surgir a internet, que a gente podia entrar no Louvre pelo Google, entendeu? Nem era o Google, sei lá. É porque a internet ela não é estúpida em si, né? A gente torna ela estúpida, ela é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta. É claro que o algoritmo, ele aponta para uma estupidez várias vezes, porque ele aponta para uma comunicação violenta, de alto impacto. O que em geral Mas o algoritmo foi uma coisa... Tudo bem, existe o algoritmo, só que a gente usa... As pessoas que coordenam a internet, sei lá quem são essas pessoas, Paulo Alto e sei lá o quê, essas pessoas estão fazendo a internet ficar estúpida, a invenção ser estúpida, mas uma ferramenta. A internet é uma ferramenta. Ela pode ser usada pro bem ou pro mal. Aí, falando em ferramenta, vou indicar um filme muito legal. Talvez nesse momento seja um filme bom de ver, que é um filme que existe esperança nele. E é um filme muito bom mesmo. Que é o... Esqueci o nome do filme. Como é o nome? Você lembra? Não sei nem onde você ia chegar. O filme que tem aquela atriz... Essa é a minha vida. Tem aquela atriz... Um filme com uma atriz. Que eu ia falar Emily Blunt, não é? É a outra menina. Lembra? Que é o filme que ela... Não posso falar porque eu vou dar spoiler do filme, gente. Que tem a invasão daquelas coisas, daquelas naves. A Chegada. Jesus, realmente. A Chegada, tem na net. É lindo. É lindo o filme. Eu acho. É lindo o filme. E o filme é sobre isso, sobre uma ferramenta. Sobre a linguagem. Sobre a linguagem, sobre tanta coisa. É muito legal. Mas antes disso, eu queria falar uma coisa. Que a Amanda Coimbra fez um comentário muito legal aqui, que ela falou: gente, posso falar uma verdade? Eu estava tão cansada que eu precisava parar. Eu realmente estava muito cansada. Meu Deus. De certa forma, eu gostei de parar, entende? Não da pandemia, mas de descansar. Então, eu fico pensando se talvez quem, sei lá, tá sozinho, dorme. Cara, dorme. Fala, hoje eu vou dormir. Se você pode, obviamente, se você pode. Mas assim, hoje eu vou dormir. Eu vou dormir até eu não aguentar mais. Eu vou descansar, eu vou olhar pro meu corpo, eu vou passar creme no corpo, sei lá, entendeu? Coisas que eu não tinha tempo de fazer. Eu vou pintar meu cabelo, eu não sei o que você vai fazer. Mas descansar da vida mesmo, que é pesada pra caramba, que tá num ritmo muito louco. Aí talvez, isso a gente já falou aqui, mas talvez realmente esse troço indique uma falha no sistema mesmo, desse sistema compulsivo de produção. Talvez a gente fale, cara, então um mundo que não pode parar
senão ele quebra no meio, é um mundo que está muito errado. A gente já sabe disso, mas agora fica evidente, tá claro, né? Então, porque os governos europeus falando a gente vai ajudar as empresas que não demitirem as pessoas, porque é uma máquina toda integrada, então se para aqui, então ela quebra. Isso a gente não precisa ficar falando, é mais fácil pesquisar outras fontes aí, mas do que a gente. Mas é muito interessante de pensar como é que o capitalismo realmente aponta para um problema muito sério. Se o capital é a máquina de giro de tudo, se o capital é o valor, né? E aí, nesse momento, a gente enfrenta um problema muito sério mesmo. Mas, enfim. Queria contar uma história engraçada do Martim, só para falar sobre esse medo Martim, ele tinha um pesadelo, já contei aqui, ano retrasado, eu acho, sei lá, eu contava essa história. Ele tinha um pesadelo com 3 para 4 anos, que era do irmão do Sagitário. Era uma espécie de versão do Sagitário, do signo, que é o signo dele, que aparecia para ele de noite. E ele tinha parado de ter. Eu achava muito interessante que era uma espécie de espelho dele mesmo. É o irmão do Sagitário que é o meu signo, que era o pesadelo dele, era esse espelho invertido dele. E agora, essa noite retrasada, ele acordou de novo com esse pesadelo que voltou para ele, né? Depois de 2 anos sem esse pesadelo. E ele foi lá, me acordou e falou: pai, o irmão do Sagitário apareceu de novo. E é engraçado de pensar como o medo da solidão e dessa reclusão tem a ver com o medo da gente mesmo, né? Com essa projeção da gente mesmo que retorna, com os nossos próprios monstros que aparecem pra gente. E achei interessante dizer isso. E aí talvez não seja recusar esses monstros, mas olhar para eles e cumprimentá-los e falar, bom, o que eu posso aprender com esse meu monstro que aparece para mim, entendeu? Assim, ele é um reflexo distorcido de mim também. Ele sou eu, esse monstro. Sabe? Esse monstro da solidão, né? Esse monstro que aparece quando você se encara. Enfim, coisas que são legais para pensar, eu acho, pra gente não se apavorar. Aí eu queria ler uma outra pessoa, a Simone Rosa, que escreveu uma coisa muito legal. Ela escreveu: salve, salve. Tantas reflexões que amanhã vou assistir com papel e caneta para ir anotando o que quero comentar. Que legal, adorei, Simone. Mas de tudo, o que me tocou e gostaria de compartilhar é que ontem aqui em casa nós deitamos e ficamos um bom tempo, fiquei emocionada, reconhecendo, analisando o quanto somos privilegiados nesse momento. E assim, não somos da classe A. Temos dificuldades, mas temos aqui em casa comida. Gente, sério, eu nunca tinha agradecido por ter uma cama, porque é natural, né? Tá ali desde sempre. Enfim, só um exemplo bobo. Sigamos. Beijos. Aí ela falou da receita da depilação e que queria dancinha, que eu fui hoje rolou aqui em casa uma repressão em relação à dancinha no vídeo, mas tudo bem. Não, bom. Então só queria dizer isso, que as pessoas estão conseguindo perceber, de certa forma, as coisas, a concretude das coisas, assim. A gente tem alguém, ou a gente tem o nosso tempo, ou a gente tem a possibilidade de dormir, de se cuidar, de existir de uma forma um pouco mais consciente do que é a vida. E não o tempo todo pensando coisas, o que eu não tenho, o que eu quero. Vem cá, já vou lá. Quer falar oi para as pessoas? Oi, quem vocês são? Essa é uma boa pergunta. Boa tem várias pergunta, pessoas, Martim. tem várias. Pergunta para vocês então, quem vocês são? Quem vocês são? Eu vou falar uma coisa bem maluca. Fala. Fala isso. Não fala isso não. Por quê? Por que não pode falar isso aqui? O YouTube vai achar estranho. Tá? Por que ele me acha estranho? Acho que com isso a gente vai terminar, porque tem uma pessoinha que precisa que a gente dê continuidade ao dia e faça coisas, né? Eu tô olhando pra lá. Tudo Você bem. tá olhando pra você, né? Mas é que é mais legal olhar pra lá, ó. Por quê? Porque aí você fala com as pessoas. Se você olhar pra lá, você tá só olhando pra você mesmo. Aqui é um espelho, lá é um olho de alguém. Ah, tem um olho, eu tô vendo um olho. É sério. Martins, você quer dar uma dançadinha pra gente acabar o vídeo? Não. Não? Tchau! Tava dançando até agora? Ninguém quer dar uma dançadinha comigo. Não, Martim, não desliga não. Pode ir Então, comigo agora? já vou lá. Gente, eu vou lá que o Martim quer trocar de atividade. Bom dia, até amanhã. Vou lá, amor, termina aí. Gente, é isso. Minha dica de hoje é A Chegada, que eu acho que é um filme que pode ser bem legal pra assistir. E olhe pras coisas que vocês têm. Não pras coisas, pras pessoas, pro que é a sua vida. O que é a sua vida, né? Olhe pra ela.
E durma, gente. Durma. Se puder, durma, porque dormir é uma coisa maravilhosa, poder dormir. Eu adorei essa pessoa, adorei ela que escreveu. Ela faz vários comentários legais aqui, sempre. Mas a Amanda Coimbra que escreveu que precisava dormir. Meu Deus, eu precisava dormir. É isso, eu precisava dormir também. E dormir. Beijo, gente. Tamo junto. Com álcool gel e tal, e separado aqui por essa distância aqui. Mas estamos juntos, tá bom? Até amanhã.